Esse provavelmente é o Arif de ReZero mais apelão que eu já trouxe aqui na história do canal, porque hoje a gente vai analisar caso o Subaru de ReZero possuísse o stand Wonder of You da parte 8 de Jojo. E eu vou ser bem sincero, o Subaru com Wonder of You não é só o mais forte desse mundo, ele vai quebrar completamente a lógica de ReZero, praticamente saindo de um cara que sofre pra vencer, pra virar basicamente uma entidade inevitável, e vocês vão ver como isso vai funcionar. Primeiramente explicando sobre o stand. O Wonder of You funciona como um conceito de calamidade automática. Ele é um stand remoto e automático com uma capacidade senciente, praticamente possuindo uma mente própria e agindo de formas que ele quiser pela capacidade de ter a própria mente. Ainda assim, ele tem o seu portador e nesse caso aqui, o seu portador vai ser o Subaru. E para quem não entende exatamente como funciona esse conceito de calamidade automática, é basicamente assim: qualquer um que tentar ferir, perseguir ou interferir contra o Subaru sofre acidentes inevitáveis de formas inesperadas, ou seja, o stand não precisa e nem depende de força física. Ele também não depende de estratégia direta, ele funciona literalmente como um organismo vivo que responde e reage a qualquer ameaça, ou seja, ele é como se fosse uma proteção automática. Ele simplesmente pune quem vai contra ele ou quem tenta impedi-lo. E agora a gente vai misturar isso com a habilidade do Natsuki Subaru, né, o retorno através da morte, que é uma capacidade que faz com que sempre que ele morra, ele consiga voltar, apesar de que nesse Arif aqui vai ser meio inútil essa habilidade, e vocês vão entender o porquê. Mas de qualquer forma, só com esse stand o Subaru aqui já vai se tornar um monstro narrativo dessa história. Na situação original, o Subaru toma um sacode para os bandidos e ele morre várias vezes para Elsa até que o Reinhard chega para solucionar o problema. Mas com Wonder of You, antes mesmo da Elsa, só na parte dos bandidos ali, quando eles tentarem fazer qualquer coisa contra o Subaru, eles simplesmente não vão conseguir. Se eles tentarem empunhar uma faca em direção ao Subaru, eles podem acabar errando, a lâmina voltando até eles. E bom, já estão ligados, né? Contra a Elsa, a mesma coisa. Se ela tentar atacar o Subaru, ela vai tropeçar, a lâmina vai desviar, ou algo vai cair nela. Qualquer tentativa de aproximação vai virar literalmente um acidente mortal contra o Subaru. É quase como se o Subaru fosse aquele filme de premonição, tá ligado? Aquela franquia. Pô, espero que pelo menos alguém conheça nos comentários, mano. Mas basicamente essa franquia, vários acidentes bizarros acontecem, literalmente de forma aleatória. Coisas que seriam impossíveis acontecem ali, justamente para os protagonistas se ferrarem. E é basicamente isso que o Subaru se torna. Ele vira o epicentro de azar para qualquer pessoa que tenta ferir ele ou tenta ir contra ele. E o resultado é que, graças a isso, o Subaru não morre de forma alguma nesse arco. E ele vai resolver tudo em uma única linha do tempo. Como se ele fosse sortudo demais, mas na verdade não. Foi só a Elsa que decidiu ir contra o Wonder of You. E aí começa a causar certa estranheza. Porque, mesmo o Subaru ainda sendo muito introvertido, inseguro nesse começo, ele já percebe que ele tem uma habilidade muito poderosa. Como se o mundo estivesse protegendo ele de uma forma absurda e automática. Isso também geraria algumas estranhezas vindas dos outros personagens, já que eles pensariam no quão estranho foi o Subaru não precisar fazer basicamente nada e a Elsa sozinha se atrapalhar toda, sendo que ela é uma assassina profissional e não conseguir finalizar a tarefa dela. E talvez ela por conta própria teria fugido para poder pensar em uma abordagem estratégica e melhor contra o Subaru, sem precisar depender, claro, de tomar um esporro, de tomar um supapo do Reinhard e enfim, o resto vocês já sabem, né? Personagens que teriam um pouco mais de destaque nesse arco aqui seriam Aranha e Aran, já que a Aranha especialmente tenta matar o Subaru várias vezes por não achar ele confiável, né? E na situação original, sim, o Subaru morre brutalmente várias vezes pra ela e ele não tem nem chance de fazer nada. Mas com Wonder of You, quando a Aranha suspeita e vai sequer tentar matá-lo, os eventos dão completamente errado. Os ataques vão falhar de forma bizarra e ela vai ser incapaz de conseguir fazer isso. Mesmo se ela tentar de todas as formas possíveis, ela vai acabar se machucando ao invés de conseguir causar um dano sequer no Subaru. E isso geraria um certo receio da Aranha em relação a ele. Afinal de contas, ela nunca viu nada parecido e todos os personagens que presenciaram isso estranham de certa forma, mas ainda não entendem como isso funciona. Nem sequer o Roswell, mano. E já contra o cenário da maldição, e naquele momento que o Subaru enfrenta aqueles cachorros gigantes, né, eles também sofrem da calamidade, já que eles vão contra o Subaru. E o resultado é que o Subaru nunca nem sequer entra em um ciclo de trauma extremo, nunca nem sequer entra em um combate, e a Aranha nem sequer consegue criar o mesmo vínculo emocional com ele. É basicamente aquele no pain, no gain, tá ligado? Sem sofrimento, sem profundidade emocional, mano. E aqui vocês já estão entendendo um pouco do Arif, né? O quão triste e monótono seria se o
Subaru possuísse o Wonder of You, porque ele não tem que enfrentar ninguém, as pessoas automaticamente já são penalizadas, e ele não consegue se desenvolver nem se abrir com o pessoal, porque as pessoas têm uma estranheza absurda pelo Subaru. É difícil para elas conversarem com uma pessoa que parece que azara elas. Claro que ele ainda teria interações com os personagens, mas eu não consigo ver nenhum tipo de proximidade ocorrendo entre eles, pelo menos não até esse momento. Bom, esse arco é bem complicado. Tem a Seleção Real, tem a Baleia Branca, tem o Betelgeuse e acontece muita coisa. Esse é um dos arcos que, pra mim, inicialmente o Subaru mais quebra mentalmente. Afinal de contas, ele morre muito, tipo, muito mesmo, cara. E ele também reconstrói sua determinação ao decorrer dessas mortes, mas isso muda drasticamente com o Wonder of You, já que no Culto das Bruxas mesmo, qualquer membro que tentasse atacar o Subaru morreria em acidentes brutais. O Betelgeuse, mesmo com as mãos invisíveis, sofreria colapsos físicos tão absurdos que ele não conseguiria atacar o Subaru. Os objetos simplesmente atravessariam, as mãos invisíveis não seriam capazes de fazer nada contra o Subaru. É um azar extremo pelo Betelgeuse. O Subaru basicamente sola o arco sem fazer praticamente nada. Contra a Baleia Branca mesmo, a estratégia dele vai funcionar muito e com certeza ele ajudaria o grupo ali e criaria uma relação um pouco mais amistosa com o pessoal. Porém, vale ressaltar que isso só acontece porque o Subaru não precisou entrar em contato direto na luta contra a Baleia Branca. Ele não precisou atacar ela, porque se fosse o caso, ela mesma poderia ter sido derrotada pelo próprio Subaru. E no arco da Seleção Real, provavelmente o Subaru não passaria por tanta humilhação, já que as pessoas iam basicamente ficar olhando pra ele sem reação, com uma certa estranheza, pensando se elas poderiam ou não interagir com ele sem sofrer algum tipo de situação desconfortável, sabe? E aí que tá, muitas pessoas podem dizer, tá, Nars, mas o Subaru não podia simplesmente desativar o Wonder of You pra poder interagir com o pessoal sem ter os efeitos? E sim, de certa forma ele até poderia desativar. O Toru mesmo, o usuário do Wonder of You da parte 8 de Jojo, poderia desativar o Wonder of You se ele quisesse, já que ele é o usuário original e dono do stand. No entanto, pelo fato do Wonder of You ser um stand automático que opera com base na sua própria lógica de calamidade e conceitos do mundo, ele poderia persistir até mesmo após a morte do Toru, agindo de forma completamente independente, porque ele não analisa a interação do Subaru como uma interação de elaboração de personagem e motivação. Ele vê aquilo como ameaça ou não ameaça. Se não vai ameaçar o Subaru, ele não age. Mas se algo ameaça sequer 1% da integridade do Subaru, ele agiria de forma coesa imediatamente, dando 100% da calamidade para a pessoa. Ou seja, seria extremamente difícil para o Subaru criar relações, cara, porque qualquer interação tem a probabilidade de ocorrer alguma ameaça. Não dá pra saber exatamente nem diferenciar quando vai ocorrer ou não algum tipo de ataque imprevisível ou coisa do tipo. Mas claro que vamos ser um pouco mais justos aqui, até porque o pessoal acha que eu odeio o Subaru e sempre faço ele ser o vilão de tudo. Calma. Vamos dizer que o Subaru consegue sim, no arco de Seleção Real, pelo menos se aproximar um pouco mais da Emília, do Julius, ficar um pouco mais próximo da galera ali, dado o fato de que possivelmente eles não demonstrariam tanta agressividade pro lado do Subaru, beleza? E com isso, o arco se finalizaria depois de todo esse ocorrido, com o Subaru de qualquer forma vencendo o Betelgeuse sem nenhum esforço e conseguindo também as mãos invisíveis. Mas claro que, de certa forma, ainda seria meio chato, porque o Subaru não precisaria pedir ajuda pra ninguém, ou seja, ele solaria tudo sozinho, e ele também não precisaria melhorar como pessoa, não teria desenvolvimento de personagem. E por consequência, a Emília veria ele ainda assim como uma pessoa estranha, quase assustador, e o Julius desconfiaria ainda mais dele, mesmo que ele consiga conversar com o pessoal, sabendo de uma habilidade bizarra que o Subaru possui. E eu sei que vocês querem saber do Reinhard e como que ele reagiria a tudo isso. E bom, o Reinhard, pra começo de conversa, não é impulsivo. Ele é praticamente aquele estereótipo de herói perfeito. E como ele já percebeu sobre o Retorno através da morte, não seria muito difícil para ele perceber as pessoas ao redor do Subaru sofrendo acidentes estranhos e improváveis. E notando também que qualquer hostilidade gerada contra o Subaru resultaria em consequências bizarras. Então, ele não iria sair atacando o Subaru, muito menos alegando coisas sem nenhum tipo de argumento fixo. A provável abordagem que o Reinhard tentaria seria conversar primeiro com ele, evitar uma intenção hostil direta e também testar os limites sem querer ferir o Subaru, muito menos ser ferido de volta. Ou seja, ele jogaria no modo cautela máxima ali para poder entender de fato como seria as suas habilidades e o quão agressiva elas são. Isso sim poderia ajudar o Subaru de certa forma, principalmente a ter uma relação mais amigável com o pessoal, principalmente com o Reinhard ali, que estaria tentando ajudar ele, não só a entender, mas também a impedir que isso acabe gerando consequências catastróficas. Porque pensa só, o Subaru pode até não querer machucar a Emília, mas qualquer ameaça ou qualquer gesto que possa soar ameaçador para o Wonder of You vindo dela, ela poderia ser brutalmente atacada e vai saber lá o que poderia acontecer com o Subaru vendo a Emília, né, passar por uma situação dessas. Mas enfim, agora vamos pro próximo arco, porque agora as coisas vão ficar ainda mais interessantes. Nesse arco aqui, uma das personagens que mais tem destaque é a Echidna, e aqui as coisas ficam interessantes justamente por ela ser uma bruxa, porque daí vem a pergunta, o Wonder of You
funciona contra conceitos abstratos, já que a Echidna ela não ataca diretamente, ela manipula, testa, propõe contratos. Fora que as outras bruxas também fazem o mesmo, cada uma delas tem conceitos abstratos como poder. Então, como resultado direto, acredito que o Wonder of You é menos útil aqui e o Subaru precisaria pensar mais, precisaria agir mais e ter mais cautela. E aqui sim ele cresceria de verdade, ele começaria a entender os limites do próprio poder, perceber que nem tudo pode ser resolvido com a calamidade e que ele pode ainda assim morrer, mano. E aí gera uma pequena incógnita, porque não dá pra saber de fato se esse seria de fato o caminho levado pelo Subaru ou não, já que o Wonder of You de certa forma afeta conceitos fundamentais do universo também, já que ele opera não apenas com ataque físico, mas através da manipulação da lógica e da realidade. Então aí que tá, não dá pra saber se ele estaria acima ou não das bruxas. Mas por também manipular conceitos, eu acredito que de certa forma sim, o Wonder of You também conseguiria estar acima do conceito das bruxas. Mas tá bom, como não é pra fazer uma rota fria, já que o pessoal sempre reclama sobre isso, né? Vamos dizer que o Wonder of You vai ser um pouco nerfado aqui pra não conseguir afetar os conceitos lógicos, vai deixar o Subaru um pouco mais humano e gentil, beleza? Dada isso, ele amadureceria um pouco nesse arco e começaria a controlar um pouco mais os seus poderes, aprendendo a tentar desativar e ativar o Wonder of You para tentar evitar machucar pessoas. Cara, esse arco simplesmente não tem nem palavras pra dizer, não tem nem palavras pra tentar contornar, cara, seria um massacre. Já que seus inimigos são literalmente os arcebispos do pecado, Regulus, Assírios e etc. E contra eles, qualquer tentativa de atacar o Subaru, que eles tentam diversas vezes, até mesmo a Capella, e não só atacar, tá? Perseguir o Subaru, confrontar o Subaru de qualquer forma possível, resultaria na calamidade inevitável. E até habilidades quebradas, tipo a do Regulus, seriam afetadas indiretamente e tornariam completamente inúteis contra o Subaru, porque o ambiente inteiro colapsaria para os eventos aleatórios quebrarem o controle dele e o afetarem para o Subaru ficar em paz e seguro. O Subaru viraria praticamente invencível em combate direto, ou indireto, né? Só o fato das pessoas estarem perseguindo ele já causariam calamidades. E esse arco seria extremamente difícil, principalmente pro pessoal, com o Subaru, porque eles perceberiam esse absurdo que é os poderes do Subaru. E ali não dá mais pra ignorar. O Subaru já tá em um nível de poder bizarro. E já que a gente vai falar sobre isso... E sem exagero, pessoal, ele seria mais perigoso que a maioria dos arcebispos, exércitos inteiros e quase qualquer ser humano existente no mundo de ReZero. Porque não é sobre força, é sobre inevitabilidade, que é um conceito absurdo, cara. Em uma escala, pra vocês entenderem, o Subaru viraria basicamente um evento natural e não mais um estrategista ou combatente. É quase como o fato dele existir já automaticamente tornaria ele um ser extremamente poderoso, sem que ele precise treinar, sem que ele precise fazer nada. Mas isso também tornaria ele muito mais solitário, muito mais difícil de construir relações duradouras. E agora dá pra entender até um pouco mais o lado do Toru em Jojo, né? Mas enfim, não tô aqui pra passar pano pra vilão nenhum. A ideia aqui é entender as relações que o Subaru teria e os poderes também. E já que a gente já falou sobre os poderes, falta falar sobre... Cara, simplesmente todos os personagens de ReZero teriam uma relação muito, mas muito rasa com o Subaru, extremamente superficial, principalmente pelo fato de que ele não teria como nem dar brechas pra ter uma relação mais amistosa com a galera. Mas eu quero destrinchar duas personagens aqui que eu considero as mais essenciais pro desenvolvimento do Subaru e que aqui mais seriam limitadas em relação à profundidade emocional, a Emilia e a Aren. A Emilia teria muito menos conexão emocional com o Subaru e ela veria ele como alguém mais distante e estranho, e depois do arco 5, provavelmente com um enorme pavor dele, já que essa habilidade não é poderosa para derrotar vilões, ela é brutal e ela literalmente extermina qualquer pessoa que se aproxime dele com más intenções, ou com um mínimo de irritação. Pensa só, se a Emilia discutisse com o Subaru, ela já estaria inepta ao risco de sofrer uma calamidade. Já a Aren, sem o arco de redenção pesado que teve no passado, o amor dela seria muito mais fraco ou praticamente inexistente sobre o Subaru. Os outros personagens teriam esse medo crescente vindo dele também, e o Subaru passaria a ser basicamente aquela pessoa que, se você ir contra ele, algo muito ruim vai acontecer com você. Essa seria basicamente a principal impressão que teriam dele. E o Subaru não teria como evitar, ele não teria como desativar o stand sem um controle absurdo dele. Fora que o Wonder of You, por ser um stand automático, poderia agir até mesmo às vezes sem a vontade do Subaru, e aí geraria o maior problema narrativo. E eu vou ter que ser direto com vocês, pessoal. Eu sei que vocês querem um Subaru gentil, conseguindo usar o poder a favor dele pra ajudar o mundo e tudo mais, mas cara, isso basicamente destruiria o coração de ReZero, simplesmente pela existência desse stand, porque ReZero funciona muito pelo fato do Subaru sofrer, errar, crescer como pessoa durante todo o processo, mas com o Wonder of You, ele quase não perde, se é que perde, ele não precisa evoluir tanto, na verdade praticamente não precisa evoluir, o mundo resolve os problemas por ele, simplesmente por existir. Então, simplesmente não tem como imaginar um cenário onde o Subaru
não se tornaria alguém isolado e sem desenvolvimento praticamente. Mas claro que se a gente for considerar aqui que, de alguma forma, o Subaru consegue controlar o stand da forma que ele quiser, tipo o Jotaro com o Star Platinum, ele conseguiria sim ter uma relação boa com o pessoal, ele se tornaria sim um dos personagens, se não o personagem mais poderoso de ReZero, e esse seria meio que o good end, assim dizendo, né, onde ele conseguiria manter a relação com todo mundo, todos gostariam dele, ele teria as mesmas relações com a galera, deixaria o stand desativado a maior parte do tempo, só usaria em ameaças extremas, e aí a história basicamente se desenrolaria da mesma forma, só que o Subaru seria bem mais independente nas suas lutas isoladas. Mas agora eu sei que vocês querem saber também sobre outra coisa, sobre... E primeiro a gente precisa entender, a calamidade funcionaria no Reinhard? O poder do Wonder of You ativa quando alguém persegue, tenta atacar ou demonstra a intenção de ferir a pessoa, no caso aqui o Subaru. E o Reinhard, mesmo sendo bonzinho e tudo mais, se ele decidir lutar, isso já conta como ameaça. E aí entra o problema, a calamidade versus o personagem mais favorecido pelo mundo de ReZero. O Reinhard é basicamente abençoado por tudo, não só pelas proteções divinas que são quase limitadas, já que ele tem bênção divina pra quase tudo, uma sorte absurda e o mundo ajudando ele, literalmente o de Laguna sempre dando buffs pro cara, né? Então ele não é só forte, ele é narrativamente protegido tanto quanto o Subaru. E aí entraria o conflito real, já que o Wonder of You é basicamente o mundo punindo quem vai contra o Subaru, e o Reinhard é o mundo protegendo ele de qualquer ameaça. É literalmente mundo contra mundo, assim dizendo. Ou a narrativa contra a narrativa. E aí tem 3 cenários possíveis que eu consigo pensar. O primeiro seria o Reinhard tentar atacar diretamente, a calamidade se ativar por conta disso, os acidentes começarem a acontecer, mas o Reinhard provavelmente evitaria dano automaticamente e algo ali daria errado, mas não o suficiente para matar ele, mesmo com o azar extremo, resultando em um stalemate, rapaziada, um empate estranho. Já no segundo cenário seria uma luta mais prolongada, e aqui fica mais interessante também, já que o Wonder of You escala com a perseguição. Quanto mais o Reinhard insiste, pior fica pra ele. Mas o Reinhard tem uma resistência absurda e uma adaptação consequentemente altíssima. O resultado mais provável é que o ambiente viraria um caos total, os civis começariam a sofrer de quebra, já que o cenário inteiro seria usado contra o Reinhard, e isso quebraria o Reinhard emocionalmente, e talvez até o Subaru. Afinal de contas, como eu falei no meu vídeo anterior, se quiser depois vai lá dar uma olhada, um dos maiores, se não o maior e decisivo fator para a derrota do Reinhard é ele não aceitar o dano colateral que a sua luta pode causar. E como terceiro cenário seria o Reinhard decidir não lutar. Esse seria mais fiel ao personagem, muito provavelmente, ainda mais conhecendo o Subaru. Ele perceberia que se ele forçar isso as pessoas iriam morrer, então ele recusaria e recuaria também, resultando em uma vitória do Subaru sem precisar lutar, entre aspas. Então o Subaru pode derrotar o Reinhard? Bom, rapaziada, pra mandar o Reinhard de F pra ir escalonado pro Vasco da Gama é muito improvável. O Reinhard é basicamente um cheat code vivo ali do mundo de ReZero e não tem nem discussão sobre isso. O Tapei provavelmente mudaria a narrativa para fazer de uma forma que o roteiro favorecesse o Reinhard e ele vencesse do Subaru. Mas forçar uma vitória indireta, aí sim, se for uma vitória entre aspas, né, de impedir o Reinhard de agir, fazer ele recuar e tornar o combate impossível para ele, aí sim o Subaru consegue e aí sim o Subaru venceria. E o detalhe mais interessante aqui também, e pouco óbvio, é que o Reinhard não perderia para a força como eu citei, e ele perderia sim para a situação, porque quanto mais ele tentasse agir, mais o mundo colapsaria, conspiraria contra ele, e ele jamais aceitaria isso, muito menos conseguiria acertar de forma definitiva o Subaru, mesmo que as intenções do Reinhard muito provavelmente fossem de proteger o Subaru, ou infelizmente ter que se afastar completamente dele. E bom, rapaziada, o Subaru não ganha na porrada e o Reinhard também não consegue vencer de forma limpa. O resultado mais realista seria um empate forçado ou uma vitória psicológica do Subaru, belezinha? E eu espero que vocês tenham muito curtido esse vídeo aí. Tentei fazer o Subaru dessa vez não colapsar com poder, mas fica bem difícil, mano, porque não só os stands são de vilões, como se você for ver, as habilidades combinam perfeitamente com os vilões. São habilidades destrutivas e que a longo prazo corrompem o seu usuário de um jeito ou de outro, sabe? Mas no geral é isso, espero que vocês tenham curtido. Comentem mais warifs ou estilo de vídeo que vocês queiram ver aí no canal, beleza? Muito obrigado a todos vocês por acompanhar o vídeo até aqui. Apoie esse vídeo como vocês puderem, já vai estar me ajudando demais mesmo, beleza? E é isso, pessoal. Um beijo, um queijo pra vocês. Hype se estiverem pelo celular, por favor, vai estar me ajudando muito, tá bom? E fiquem com Deus, pessoal. Bebam água, agitem a postura de vocês, um coração invisível pra vocês também. E até mais. Tchau, tchau, rapaziada.